Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, neste segundo domingo da Páscoa, escolhida pela Igreja como domingo da Divina Misericórdia, somos chamados a renovar a nossa fé mediante o Cristo ressuscitado, tornando-nos misericordiosos uns para com os outros, como Ele é misericordioso para conosco. A misericórdia foi a centralidade da vida de Jesus. Suas palavras e ações expressam misericórdia. Misericórdia e perdão são duas palavras diferentes, mas na vida elas estão interligadas. Pois não existe perdão sem misericórdia e nem misericórdia sem perdão. A liturgia de hoje nos apresenta a comunidade de homens novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, que é a Igreja. A missão da Igreja consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. A paz esteja convosco. Depois de dizer essas palavras para os discípulos, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, eles se libertam do medo que os aprisionava. A paz do Cristo ressuscitado não os isenta da cruz, mas lhe daria força e coragem para que eles pudessem assumir o desafio da missão. Ao soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, Jesus faz recordar o sopro do Criador ao dar a vida à criatura humana, gesto que Jesus ressuscitado repete como início de uma nova criação. No sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos é expressa a criação renovada. É o Espírito Santo que recria a comunidade dos apóstolos e descerra suas portas para a missão. Os apóstolos só conseguiram tomar atitudes corajosas para anunciar o Evangelho depois de receberem o Espírito Santo. O texto nos fala também da incredulidade de Tomé. Muitos de nós vemos Tomé como homem sem fé. O próprio Jesus o exortou dizendo: não sejas incrédulo, mas creia. Além do mais, ele não aderiu à fé quando os discípulos testaram terem visto Jesus. Tomé não acreditou no testemunho deles, pretendendo uma constatação pessoal. Essa postura de Tomé simboliza todos os que precisam ver para crer. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mesmo antes da nossa existência, já estamos incluídos nesta bem-aventurança. Ou seja, somos felizes porque cremos na ressurreição de Jesus, mesmo sem terem visto. Com a ressurreição de Jesus, a vida divina entrou na vida humana. E assim como as sementes são espalhadas pelo vento, o anúncio da ressurreição de Jesus espalhou por todos os rincões da terra, como fagulhas de fogo, a incendiar o coração da humanidade. Prezados irmãos e irmãs, diz a sabedoria popular que havia um rei que fez um concurso de o melhor quadro que seria pintado, apresentado para ele numa festa que ele estava então a ser realizada no palácio. E foram apresentados vários quadros mostrando rios com correntes, pássaros assobiando para lá e para cá. E apareceu um quadro com montanhas, meio penumbro, e que o rei ficou observando. E disse: me traga esse quadro mais perto.
E logo ao ver aquele quadro, ele viu que havia uma fenda naquela rocha, embora escura, com o ninho de um pássaro. E naquela fenda, filhotes de passarinhos, como se estivesse cantando, esperando a sua mãe para o alimento. Ele diz: eu vou escolher esse quadro. Pois eu achei nesse quadro, de fato, que os outros traziam situações alegres, felizes. Mas esse, apesar de ser um quadro sombrio, parecendo um pouco triste, mas havia esse ninho, havia esses filhotinhos ali naquela fenda, naquela rocha. Então eu creio, disse o rei, que a verdadeira paz não nasce simplesmente de coisas só bonitas, belas e maravilhosas, mas ela nasce do sofrimento, da dor, ela nasce de situações em que temos que enfrentar sem medo, procurando realmente acreditar e crer que realmente tudo podemos quando nós realmente saímos de situações difíceis, de provações, de sofrimento, de dor, e procuramos ver nessas situações o belo, o maravilhoso. Foi esse quadro que o rei escolheu. É o quadro também que estamos vivendo, prezados irmãos. O quadro da misericórdia de Deus, que sempre está pronto a olhar o nosso coração, apesar das tristezas, das dificuldades, dos problemas que enfrentamos. E ali ele vê a possibilidade de recriar aquele coração, de dar vida nova, e para que possamos realmente pertencer a Jesus e acreditar nele, na sua palavra, que ele ressuscitou, está no nosso meio e vive ao nosso lado. Ele é o nosso Deus. E quem tem esse Deus no coração, realmente vive a paz, vive a misericórdia, tem o Espírito Santo no coração e nas ações para poder realmente valorizar toda essa obra do Criador. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.